aritmética é um conteúdo que, na teoria, ele é extremamente simples. Extremamente simples. Como que ele cai no Enem é o que a gente precisa realmente saber, beleza? Então, essa live aqui, ela vai ser uma boa oportunidade para que você consiga entender como esse assunto cai no Enem e como você pode fazer as questões de maneira mais rápida, certo? Ao longo da live, eu vou te dar várias dicas sobre isso, tá? Então, vamos nessa. Pessoal, aritmética, na parte do Enem, pelo menos, o que mais cai são operações básicas. E as operações básicas, pessoal, são aquelas: é a soma, a subtração, a multiplicação, a divisão, é isso daqui. É claro que o Enem não vai chegar lá e pedir para você quanto que é 5 vezes 3. Não, é óbvio que isso não vai cair. Ele vai te dar toda uma historinha, normalmente com um enunciado bem generoso, para que daí você consiga fazer contas usando essas operações aqui. A parte de frações também é abordada nessa parte da matemática, então o Enem ele cobra frações. A parte de mínimos múltiplos comum também entram nessa parte aqui. E o mais importante de tudo é a interpretação dos exercícios. Por quê? Porque fazer uma soma, fazer uma subtração, são coisas simples, são coisas que a gente costuma fazer desde que a gente era muito pequeno. Então, realmente não tem muito problema aí. Só que a interpretação é o que pega. O que acontece? O Enem ele faz uma questão e ele nos dá muitas informações. Ele começa a falar um monte de coisa e a gente está lá na metade do enunciado, a gente já não lembra mais o que ele falou lá no início, porque realmente as questões são muito grandes. Mas, se a gente fizer algumas coisinhas que eu vou ensinar para vocês nessa live aqui, o nosso desempenho pode melhorar bastante. Vamos lá. Antes da gente começar a resolver questões, né, porque eu vou dar um bom foco aqui, né, vai ter uma ênfase muito grande em resolução de questões, a gente vai ver algumas dicas de multiplicação que aparecem em vários exercícios e elas nos ajudam a poupar tempo na hora da prova. A primeira das dicas é em relação à multiplicação por 10. Você provavelmente já sabe isso, mas eu vou falar aqui porque isso é extremamente importante. Imagine esse número aqui, 4,5 multiplicado por 10. O macete aqui é o seguinte: quando um número é multiplicado por 10, a gente simplesmente reescreve o número que está sendo multiplicado aqui, só que a gente passa essa vírgula aqui uma casinha para a direita. Então, 4,5 vezes 10, se a gente passa essa vírgula para cá, vira 45. Muito simples, muito tranquilo. Da mesma forma, se a gente tivesse outro número qualquer aqui, vamos fazer mais um exemplo. Se nós tivéssemos 145 vezes 10, veja que agora não tem vírgula no 145. Como que a gente faz aqui? É bem simples, a gente simplesmente adiciona um zero ao final do 145. Pronto, 145 vezes 10 é 1450. Beleza pura, pessoal. Agora vamos dar uma olhadinha na multiplicação por 100, né? Aqui é só dicas de multiplicação. Vamos pegar o mesmo número que eu peguei antes, ó, 4,5, e vamos multiplicar ele por 100. Se antes a gente passava a vírgula uma casa para a direita, agora nós vamos passar duas casas. Se a gente passa essa vírgula aqui duas casas para a direita, a gente chega em 450. Então essa é a lógica de multiplicar por 100. Da mesma forma, se eu tiver outro número aqui sem vírgula, por exemplo, 17 vezes 100, eu simplesmente copio o primeiro número, 17, e adiciono dois zeros ao final. Então, 17 vezes 100 acabou de virar 1.700. Beleza, isso daqui é muito tranquilo, provavelmente 99% de vocês já sabiam disso, só que agora eu vou dar duas dicas que não costumam ser tão conhecidas, que é da multiplicação por 5 e da multiplicação por 25. Isso aqui que eu estou passando para vocês, né, pessoal, é algo que você deve fazer de cabeça. Claro, né? Você vai aprender essas dicas aqui e depois você vai estar fazendo isso aqui de cabeça, multiplicação por 10, por 100, que é justamente para ganhar tempo. Essas dicas aqui elas são para ganhar tempo. Vamos lá, multiplicação por 5. Imagina a seguinte multiplicação: 72 vezes 5. Pode ser uma multiplicação meio chata de se fazer a um primeiro momento.
Mas se eu enxergar isso daqui como sendo 72 vezes 10 dividido por 2, perceba que é a mesma coisa. O que eu fiz aqui? Eu simplesmente substituí esse 5 por 10 dividido por 2, que é a mesma coisa, né? Vai dar 5 igual. Só que agora essa conta aqui é muito mais fácil de fazer. Por quê? Porque 72 vezes 10 é simplesmente 720, né? Como a gente viu aqui nessa regrinha de multiplicação por 10. E agora eu preciso dividir por 2 esse número. 720 por 2 é 360. Então perceba que isso daqui eu fiz desenvolvendo aqui para vocês cada passo, mas isso é algo que você vai fazer na sua cabeça. Você vai ganhar bastante tempo com esse tipo de dica que eu estou dando para você. Vamos para a nossa última dica de multiplicação. É sobre a multiplicação por 25. Olha só, vou botar aqui um exemplo para vocês. 44 vezes 25. Num primeiro momento, isso pode ser um cálculo muito difícil, né? Muito complicado de se fazer de cabeça, mas eu vou te dar a seguinte dica. Você vai dizer que 44 vezes 25 é a mesma coisa que 44 vezes 100 dividido por 4. Olha só o que eu fiz. Eu substituí o 25 por 100 dividido por 4. É a mesma coisa. Só que agora fica muito mais fácil de resolver isso daqui. 44 vezes 100 é só adicionar 2 zeros no final. E eu vou dividir isso tudo por 4. 4.400 dividido por 4 é 1.100. Então, essas 4 dicas que eu dei para vocês aqui, vou até dar um okzinho, né? A multiplicação por 10, por 100, por 5 e por 25 são multiplicações que você vai fazer muito no Enem. A gente vai ver os exercícios e a gente percebe que essas multiplicações aparecem muitas vezes. Então, se a gente sabe fazer elas de cabeça, a gente ganha um tempo precioso, né? No Enem é interessante que a gente tenha artifícios para ganhar tempo.